Queridos irmãos, amada igreja, boa noite. Neste momento eu quero compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus e eu quero pensar no texto de Lamentações, capítulo 3, verso 21 a 26 e pensar no seguinte tema: tempo de esperança. Acompanhe a leitura do texto de Lamentações, capítulo 3, versos 21 a 26, palavras de Jeremias, em tempo de lutas no meio do seu povo, inclusive de cativeiro. Quero trazer à memória o que me pode dar a esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Queridos, pensando neste texto, pensando no tema proposto, tempo de esperança, eu quero lhes dizer nesta hora que em tempo de desespero, em tempo de perseguição, em tempo de pavor, em tempo de angústia, em tempo de tensão, e por que não dizer no contexto do texto em que lemos, em tempo de cativeiro. O povo de Israel estava cativo, e Jeremias estava trazendo uma palavra de esperança àquele povo. O povo estava em terra estranha, e Jeremias falava-lhes ao coração. O profeta Jeremias traz à memória àquele povo aquilo que lhe podia dar esperança. Meus amados, desta noite, a esperança é uma riqueza que jamais podemos perder. Não podemos perder de forma alguma. Há um adágio popular que diz que a esperança é a última que morre. Aliás, a esperança não deve morrer. O que é que pode, de fato, nos dar ou trazer esperança? Eu quero considerar alguns aspectos aqui. Tempo de esperança. É tempo de esperança, sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, as misericórdias, aliás, a infinidade da misericórdia de Deus está patente aqui nesse texto. A infinidade da misericórdia de Deus. Por que eu coloco esta ideia da infinidade? Porque as misericórdias do Senhor não têm fim, diz o texto. Não tem fim. Usemos um pouco a nossa imaginação e pensemos, e procuramos pensar, avaliar, refletir sobre isso, sobre a expressão não tem fim. Um velho dito popular diz que não há bem que sempre dure e nem mal que nunca se acabe. Ou seja, nós vivemos um mundo de oscilações. Então, muitas vezes podemos estar numa situação pacífica num momento e outra de tensão. Mas o momento de tensão também vai acabar. Ele há de se acabar. A partir dessa expressão que mencionamos, não há bem que sempre dure e não há mal que nunca se acabe. Tudo tem um fim. Meus amados, a própria existência humana aqui na terra tem um fim. O Moisés, em Salmos 90, ele faz essa menção da finitude da nossa vida. Se reportarmos Tiago, capítulo 4, verso 14, Tiago vai mencionar que é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desvanece. E depois se esvai, acaba. A vida nessa dimensão tem um fim. Ou seja, tudo nesta dimensão tem um fim. Nós, inclusive, vivemos e com expectativa de viver, com expectativa de longevidade de dias aqui na terra, mas sabemos que um dia ela terá o fim. Tudo terá um fim. As riquezas têm um fim.
Aliás, foi Jesus quem disse no Sermão do Monte, no capítulo 6, verso 19 de Mateus. Ele faz a menção: nós não temos tesouro na terra, onde a traça mina e destrói. As riquezas aqui têm um fim. Tudo acaba. Tudo acaba. Entretanto, meus amados, nesta hora, as misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor expressam o próprio caráter de Deus, porque misericórdia faz parte do atributo de Deus, e como tal elas são eternas, elas não se acabam, elas jamais têm fim. Como isso deve alegrar o coração de cada um de nós, como isso deve mexer de fato com cada um de nós, a infinidade das misericórdias de Deus. Isso nos traz esperança. Por isso nós vivemos, ainda que neste caos social que estamos vivendo, de pandemia, nós temos esperança. Precisamos renovar, de fato, a nossa esperança. Nos traz esperança, sabemos que as misericórdias do Senhor jamais terão fim. Enquanto tudo passa, enquanto tudo muda, as misericórdias do Senhor permanecem para sempre. Aliás, elas se renovam, inclusive, a cada manhã em nossa vida, diz o texto. E por isso eu considero um segundo aspecto desta reflexão. É tempo de esperança por causa do dinamismo das misericórdias de Deus. Não só por causa da infinitude das misericórdias de Deus, mas também por causa do dinamismo das misericórdias de Deus. Por isso é tempo de esperança. O texto sagrado nos diz que elas se renovam a cada manhã. O termo renovar, meus amados, tem na língua portuguesa vários sentidos ou significados. E um deles é mudar ou modificar para melhor. Eu creio nas misericórdias dinâmicas do Senhor, mudando para melhor as nossas vidas. Isso significa que cada dia as misericórdias de Deus mudam para melhor. Na minha vida e na sua. Na vida de cada um de nós. E é interessante que o texto disse que elas se renovam a cada manhã. Eu tenho o hábito, na minha oração matinal a cada manhã, uma primeira gratidão que eu faço ao Senhor é pelo ter renovado naquele dia, mais uma vez, a misericórdia e a fidelidade dele sobre a minha vida. Nós precisamos fazer isto a cada manhã. Como nós sentimos isto? Como nós sentimos essa misericórdia do Senhor se renovando na nossa vida a cada manhã? Ora, no orvalho sobre a relva, no frescor, no nascer do sol, na disposição que sentimos, disposição de cada dia. Quando você levanta disposto para mais um dia. O amanhecer é um dos momentos, eu diria, não só poéticos da vida, mas também é um tempo de expectativas, é um tempo de movimentação. É de manhã que nos levantamos e, cheios de fé, iniciamos um novo dia. Essa deve ser a sua expectativa, de levantar a cada manhã e, cheio de fé, iniciar um novo dia. E a palavra diz que a cada manhã as misericórdias do Pai estão se renovando sobre nossas vidas. Por isso eu falo sobre o dinamismo das misericórdias de Deus. A cada dia, a cada manhã, Deus tem agradáveis surpresas para nós. Deus tem surpresas abençoadoras na minha vida e na sua. Deus está nos dizendo, tem coisas novas para você ao nos levantar a cada manhã. Lembremos-nos, meus queridos, desta hora que os israelitas, a cada manhã no deserto, eles colhiam o gostoso maná. Isso significa que no início de cada dia Deus tem algo novo para nós, algo novo para as nossas vidas. A vida cristã é uma vida de agradáveis surpresas. A cada dia o Pai nos diz, tem algo novo para você hoje. Por isso é preciso que procuremos andar, como diz o apóstolo Paulo, em novidade de vida.
novidade de vida. Isto nos traz esperança. Sabemos que as misericórdias de Deus estão se renovando. Sabemos que as misericórdias de Deus não são estáticas, mas são dinâmicas. Se renovam. E isto cada dia, ou seja, no inverno, no verão, no outono, na primavera, nos 365 dias do ano e no caso deste ano, nos 366 dias do ano. Mas um outro aspecto que eu quero trazer também para você aqui, sobre tempo de esperança, é tempo de esperança por causa da vitalidade das misericórdias de Deus. Vitalidade das misericórdias de Deus. O texto da palavra de Deus diz que elas são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, meus queridos. Vivemos num mundo onde tudo parece estar montado no sentido de destruir o homem, no sentido de acabar com a vida. A poluição, o desequilíbrio ecológico, as armas as mais sofisticadas, a fome, as doenças, a podridão moral, o egoísmo e a violência. E, sobretudo, a maior pandemia deste mundo, chamada pecado. Parece, de fato, que é uma conspiração para poder acabar com o ser humano. Agora, por que nós não somos consumidos? Por que eu e você não somos consumidos? Há tanta gente com medo. Muitos estão hoje vivendo sob tensão, sob angústia, depressão, pavor. Muitos estão doentes, só pensam no dia seguinte. Mas não é esta a nossa posição. Não deve ser esta a nossa atitude. Somos realistas, mas não pessimistas. Veja bem, atente para isto. Somos realistas, mas não pessimistas. Não seremos consumidos, não seremos levados pela voragem, não seremos tragados pelos leões, não seremos queimados pelo fogo, não seremos aniquilados pelo mal. Sabe por quê? Porque as misericórdias de Deus não permitem, elas nos preservam, elas nos guardam, elas não deixam que sejamos assolados ou consumidos. Ufa, isto nos traz esperança. As misericórdias de Deus, de fato, são fonte de vida, e os filhos de Deus jamais perecerão. Diz a Bíblia em João 10, capítulo 28, o capítulo do bom pastor, o Senhor Jesus diz aos seus, ele diz assim, olha, e dou-lhes a vida eterna, e nunca mais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Então os filhos de Deus jamais perecerão, os salvos em Cristo jamais perecerão. Ainda que passe deste mundo para a eternidade, estarão seguros e seguros eternamente. E aqui vale até uma palavra, se alguém está ouvindo esta reflexão, esta palavra, e não tem ainda segurança e certeza da vida eterna, esteja certo de que, na verdade, nós vamos vencer esta pandemia, essa situação, essa circunstância deste tempo. Mas é certo que um dia, ou na velhice, ou em outro momento, conforme o planejamento de Deus, nós vamos partir para a eternidade. Mas a pergunta é, você está preparado para encontrar com Deus, para desfrutar da eternidade com Ele? E esse preparo só pode acontecer mediante a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Eu concluo esta reflexão desta noite mencionando mais uma vez que o contexto do profeta, ao dizer essas palavras, fora o contexto em que Jerusalém estava assolada. Nabucodonosor e seus exércitos arrasavam a cidade. Israel foi levado para o cativeiro, mas em meio aos escombros ele pôde dizer isto: isto me pode me dar esperança, as misericórdias do Senhor. Meus amados, desta hora, ainda que estejamos vivendo em meio ao caos, em meio a esta pandemia, se estivermos atravessando horas sombrias, difíceis, não importa as circunstâncias, como profeta podemos dizer, disto me recordarei o meu coração.
Por isto tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Portanto, meus amados, ainda nesse tempo difícil que estamos vivendo, é tempo de esperança. É tempo de renovar a nossa esperança no Senhor. É tempo de renovar a nossa esperança no Deus Todo-Poderoso. É tempo de colocarmos diante de Deus, de clamarmos, de buscarmos e de entendermos que Deus renova as suas misericórdias sobre a nossa vida. O salmista diz no Salmo 37, verso 5, para fechar: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o versículo 7 fecha: espera no Senhor, espera no Senhor, espera no Senhor. Deus abençoe sua vida e a minha, e nos ajude a esperar verdadeiramente no Senhor, a viver este tempo como tempo de esperança. Que Deus nos abençoe. Eu quero fechar aqui orando com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco diante do Senhor o teu povo, coloco diante do Senhor a tua igreja, coloco diante do Senhor, bendito Deus, a nossa nação, o mundo globalizado, e rogo, bendito Deus, que o Senhor venha renovar a tua misericórdia sobre nossas vidas. Neste tempo difícil, pedimos ao Pai querido que o Senhor renove, de tal maneira que possamos ter convicção na nossa alma e no nosso ser, que é tempo de esperança. E neste tempo, Pai querido, que o Senhor possa, bendito Deus, nestas oportunidades, renovar as nossas esperanças e fazer, bendito Deus, coisas portentosas, extraordinárias nas nossas vidas. Eu rogo a tua bênção para o teu povo, para a tua igreja, para cada ovelha em particular, em nome de Jesus. Amém.